Olá, dia 3/12 de 2025 e eu estou aqui te convidando para mergulhar profundamente na palavra. E nós estamos lendo o livro de João. Hoje, dia 3, iremos ler aqui o capítulo 3. Estamos conhecendo mais. Estamos aí ficando mais próximo ao nosso Salvador. Ficando mais próxima da palavra de Deus. Entendendo a grandiosidade, a preciosidade que nós temos aqui em mãos. A palavra viva, as escrituras. E o quanto é rico, grandioso, precioso, maravilhoso estarmos na presença do nosso Salvador. Capítulo 3, iremos começar agora. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhes digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos. E, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim, quando eu falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo
que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17, versículo 17. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crer nele. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. 19. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Versículo 22. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles, batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água, e o povo ia até ele para ser batizado. 24. Isso aconteceu antes de João ser preso, João Batista. 25. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João. E certo, vou repetir aqui, pessoal, 25. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João. E certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, quer dizer mestre, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do Rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Eles se referem aqui a Jesus. Todos vão até lá, até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Seja muito bem-vinda. Versículo 30. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Aqui são palavras de João se referindo a Jesus. 13. Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos coisas da terra, coisas terrenas. Mas ele veio do céu e ele é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu.
mas como são poucos os que creem no que ele diz. Todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá, sem limites, o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. E quem crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aqui nós finalizamos o capítulo 3, capítulo de hoje, onde aprendemos um pouquinho mais sobre o nosso Salvador, sobre o poder do nosso Pai, Deus Pai, se tornando Deus Filho na terra, para a nossa salvação. Aqui a gente viu o encontro de Nicodemos, um líder religioso, fariseu, líder dos judeus. A sua fé, o quanto ele tinha fé. Ele procurou Jesus no secreto, mas ele mostrou a sua fé, a sua curiosidade. Ele fez várias perguntas a Jesus. A gente viu aqui Jesus respondendo. E a gente vê o quanto ele, por mais que fosse aí, fizesse parte aí dos líderes religiosos, cheios de leis e muitas vezes hipócritas, né? A gente vê que muito se falava e pouco se vivia aquilo. Nicodemos, a sua fé era grande. Então ele foi a esse encontro. Imagina o coração dele ali, sem poder falar. Ele tinha medo da crítica, medo da rejeição. Mesmo assim, mesmo com todo medo, com tudo aquilo que podia impedi-lo, ele recebeu a salvação. O que é que te impede? O que é que nos impede hoje em dia, na vida que temos? Jesus fala assim: eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. A gente viu aqui que foi o momento deles ali. Bom dia, seja bem-vinda. Jesus, ele vem e fala as palavras de Deus. O homem, ele fala as palavras da terra, palavras terrenas, sentimentos da terra. Carrega sentimentos da terra. Olha, o Senhor, ele deu. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna é esse amor de Jesus. É a nossa fé sendo fortalecida. É dia após dia. Termos olhos para enxergar a luz.
glorificar o nome do nosso Pai. Quanto amor. No versículo 21, mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Sejamos luz na terra, que nós sejamos em tudo, em todos os momentos. Esteja onde estivermos, que sejamos luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. A fé através de nós. Vamos iluminar a vida de outro, dos nossos irmãos. E Jesus, palavra de Deus. Nós temos aqui a oportunidade de conhecer as palavras do nosso Pai Criador. A paz de Deus, amém. A paz de Deus. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, amém. Está aqui. Jesus, ele foi enviado por Deus e fala palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limite o Espírito. Que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tome conta de ti, do teu coração, que te guie pelos caminhos. Que a sua fé seja fortalecida para que você faça, para que você tenha esse encontro. Encontre o Filho. Que esteja debaixo da presença do Pai. Que o Espírito Santo te dê entendimento, clareza. E para finalizar, vou repetir aqui o versículo 36. E quem crê no Filho de Deus tem vida eterna. Amém? Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Traga já a luz para a sua vida, Jesus. Hoje é o dia. O momento é agora. Amém? Gratidão por estar aqui. Até amanhã.